Olá, seja muito bem-vindo ao canal Universo Seguros. E no vídeo de hoje, nós introduziremos as garantias pelas quais você verifica contratada e comercializada por toda a companhia seguradora. Let the games begin. No vídeo de hoje, nós iremos começar por queda de raio e dano elétrico. Afinal, você sabe diferenciá-las? Quais são as condições contratuais que amparam ou não determinados itens e situações? Como é que se caracteriza o evento? E no vídeo de hoje, então, nós iniciamos o nosso tema de garantias pela queda de raio. Mas afinal, você sabe o que acontece ou como se caracteriza uma queda de raio? Eu separei algumas imagens para que vocês possam acompanhar, com alguns exemplos bem práticos de como é e como acontece, qual é a extensão de dano necessariamente quando ocorre uma descarga elétrica atmosférica. Basicamente, a queda de raio se caracteriza quando ela ocorre dentro das delimitações do terreno segurado. Ou seja, eventualmente, uma queda de raio pode atingir a fiação pública. Yeah, well, it's not gonna hit there again. Okay, because lightning doesn't strike twice in the same place. Shit! Você sabia que o Brasil, inclusive, é campeão em descargas atmosféricas em todo o globo? É mais fácil você ser acertado por um raio do que ganhar na Mega Sena. As chances na Mega Sena são de 50 milhões para 1. Já para uma descarga atmosférica é de 1 para 1,5 milhão. Imagina só o grau de exposição que estamos na rua sempre que ocorrem chuvas torrenciais ou qualquer situação adversa da natureza que envolva necessariamente esse tipo de ambiente climático. O ideal, normalmente, é buscar refúgio, se proteger e esperar a tempestade passar. Evidentemente, às vezes a gente não consegue obter abrigo, tá no traslado. Existem algumas situações que nos expõem, mas fique consciente que você pode ser alvo de uma infelicidade como essa. Nada melhor que procurar abrigo e aguardar a tempestade passar. A queda de raio, na verdade, nada mais é que uma descarga elétrica atmosférica, um agente externo, advento de natureza. Muitas vezes essa descarga elétrica ela pode ocorrer na fiação pública, em árvores, na vegetação, ou até mesmo dentro do ambiente do segurado, seja dentro das limitações de terreno, ou seja no próprio imóvel segurado. Como é que a companhia seguradora caracteriza esse tipo de evento? Necessariamente somente quando a queda de raio e com vestígios propriamente deixados pelo evento dentro das limitações de terreno do segurado, seja numa árvore, seja no muro, seja na casa, enfim, a descarga elétrica atmosférica deixa vestígios evidentes de fácil percepção e causam danos severos a determinados equipamentos eletroeletrônicos.
Não necessariamente que todos os equipamentos eletroeletrônicos da residência serão afetados. Vai depender do local onde há a descarga elétrica atmosférica, bem como as condições de fiação e aterramento do imóvel segurado. A descarga elétrica atmosférica, quando ocorrida na rede pública, não caracteriza a queda de raio. Digamos no exemplo que houve uma queda de um raio no terreno do vizinho, ou numa árvore próxima, ou propriamente na fiação pública de energia. A dissipação eletromagnética se dá através do cabeamento e pode sim resultar em severos danos nos seus pontos finais e terminais, que normalmente ocorrem dentro das residências do segurado. Mas esse evento por si só não caracteriza a queda de raio, pois a descarga elétrica atmosférica não ocorreu propriamente dito no imóvel do segurado, e sim por dissipação através de outros elementos externos. Então, essa situação não é enquadrada como uma queda de raio, pois sim dano elétrico. A queda de raio, como bem comentei, deixa vestígios inequívocos. Normalmente causam danos, inclusive estruturais, materiais, no imóvel segurado, seja em árvores, como os vídeos que você está acompanhando em exemplo na tela. Imagine a capacidade destrutiva de um raio, que pode gerar temperaturas inclusive superiores a 1800 graus Kelvin, podendo chegar até 5800 graus Kelvin, que pode também ter uma dissipação elétrica de 30.000 amperes. É muita potência para um breve momento. Agora imagine a presente situação. Os equipamentos eletroeletrônicos que normalmente possuímos em casa são fabricados para funcionar com 1,5 amperes, 1 amperes, às vezes até mesmo abaixo disso. Enfim, chuveiros, a exemplo, eles são programados para operar com disjuntores de 25, 30 amperes. Você sabia que uma descarga atmosférica pode gerar no mínimo 30.000 amperes? Então, aonde pegar, no que for afetado, vai literalmente ser destroçado eletricamente, quando não materialmente. Uma descarga elétrica atmosférica não é brinquedo. O ideal, quando ocorrem tempestades, situações diversas, se você estiver em sua residência, seria desligar os disjuntores e, por que não, puxar os equipamentos das tomadas. O essencial, apenas deixar conectado, como geladeira ou algum outro equipamento que você tenha e faça questão de uso. Mas tudo para que você possa se precaver, se prevenir de uma condição como essa. Mesmo que você tenha um seguro, é interessante se prevenir, pois quando a gente demanda da necessidade de determinados equipamentos e eles são prejudicados, a menos que você não esteja em sua residência, você ainda terá que acompanhar aquela parte burocrática de acionar o seguro, de levar o equipamento numa assistência técnica, de passar por um bom período sem o equipamento, a menos que você tenha condições financeiras de fazer a substituição do item. Mas vamos deixar bem claro, as companhias seguradoras exigem o laudo técnico. E, havendo condições de reparo, irá indenizar pelo reparo do equipamento e não pela substituição optada por você. Então, a melhor forma de prevenir qualquer transtorno, e se você tiver condições e estiver em sua residência no momento em que ocorrer as intempéries climáticas, é puxar os equipamentos da tomada e, se possível, inclusive baixar os disjuntores. Gente, realmente não é brincadeira. É importante estar atento para evitar qualquer tipo de prejuízo material e principalmente a sua segurança pessoal. Agora que nós falamos de maneira muito breve sobre o que é uma descarga elétrica atmosférica, popular queda de raio, pelas garantias comercializadas no seguro, vamos entender um pouquinho da garantia de dano elétrico. Dano elétrico se configura necessariamente por uma descarga atmosférica que seja na fiação pública, que foi conduzida até o imóvel do segurado,
ou por qualquer tipo de situação adversa pelas quais seja de responsabilidade ou não da sua concessionária de energia. Nós temos, por exemplo, situações das quais não envolve a responsabilidade da concessionária, um acidente de trânsito. Digamos que houve um acidente onde um veículo bateu em algum poste e causou com isso um curto-circuito. Esse seria um evento sem responsabilidade nenhuma por parte da concessionária elétrica. Agora, vamos que um galho de árvore caiu sobre a fiação elétrica. Ele sim seria uma natureza de responsabilidade da concessionária de energia, pois hoje a poda de árvores próxima à fiação pública deve ser acionada e realizada por profissionais treinados, capacitados e devidamente protegidos. Então é importante que mesmo que na sua residência você tenha árvores que estejam crescendo próximo da fiação, não realize a poda, faça o acionamento para a concessionária de energia de forma a evitar aí maiores acidentes e situações desagradáveis. No vídeo que eu separei, nós temos um exemplo do que um curto-circuito ou uma situação onde há vegetação próxima crescendo à fiação elétrica pública pode ocasionar, inclusive causando incêndios. Veja a gravidade e a importância de se manter seguro e de se manter um controle dessa fiação e da vegetação próxima. O dano elétrico é uma das causas mais comuns pelos quais são acionadas as companhias seguradoras e pode ter diversas causas. Pode ser desde um curto-circuito na rede, alguma falha no abastecimento e distribuição elétrica na sua região, ocasionado por subestação ou linha de transmissão direta, algum evento de colisão automotiva junto a postes, enfim, são várias as situações em que enquadram esse tipo de garantia. Não olha não. Demorou, né? Foi de novo, pegando fogo nos postos aqui. Olha que coisa bonita. Bom, no dano elétrico, nós temos uma variação de energia, que pode ser de alta ou baixa tensão. Na baixa tensão, nós temos a popular meia fase. Os equipamentos não estão hoje preparados para funcionarem com apenas meia energia. Isso pode levar a sobrecarga e queimar componentes. Assim como ele também não está preparado para receber altas voltagens, os picos de tensão, na energia elétrica, podendo destruir vários componentes eletrônicos e deixando inclusive vestígios, a carbonização por dano elétrico, algo muito comum que ocorre quando há algum tipo de dano no seu equipamento. Vamos supor que você tenha uma situação no seu imóvel segurado, independente que seja ela queda de raio ou dano elétrico. Para ambas as situações, a única diferenciação normalmente é a franquia a ser aplicada. Existem companhias seguradoras que consideram franquia para queda de raio e outras não. Para o dano elétrico, isso é via de regra e sempre existirá franquia. O valor da franquia vai depender da sua negociação, do seu contrato de seguro e de seguradora para seguradora. Lembrando que cada uma trabalha conforme suas políticas e os manuais do segurado, as condições gerais da pólice. Para qualquer uma das duas situações, queda de raio ou dano elétrico, é exigido laudo técnico. O laudo técnico é basicamente o seguinte: você vai acompanhar o seu equipamento até uma assistência técnica, o especialista fará uma avaliação, identificará qual é a causa dos danos e a extensão do prejuízo e lhe apresentará um documento formalizado onde constará o valor do reparo, se for viável, ou atestará a inviabilidade de reparos. No caso de reparo, ele irá lhe passar o valor dos itens e componentes da sua mão de obra, valores distintos e o valor final dos serviços. Se ele for inviabilizado em reparo, ele irá atestar essa informação e você precisará buscar por um novo equipamento
através de uma cotação para poder reclamar o prejuízo junto à companhia seguradora. É muito importante citar ainda que dano elétrico e queda de raio existem distinções quanto ao amparo de cobertura de determinados itens. Algumas seguradoras dão o amparo para notebooks, celulares, tablets, entre outros equipamentos que se consideram portáteis. E a grande maioria não. Para você ter ciência do que a sua apólice cobre, eu recomendo a leitura atenta das condições gerais da apólice no campo de danos elétricos, itens excluídos e riscos excluídos. Tudo aquilo que não for enquadrado na geral, situações excluídas, bens e interesses não compreendidos no seguro, terá complemento na garantia respectiva. Nessa garantia constará subtextos que complementam o que diz o Manual Geral da Apólice. E através dessa leitura você saberá quando o equipamento vai ou não ter amparo técnico de cobertura. Outra informação importante salientar é que as seguradoras elas seguem a risco o manual do segurado. Então, tudo aquilo que ali tiver amparado, ela fará a análise. Tudo aquilo que tiver excluído, ela fará a exclusão independente do valor que você esteja reclamando. Um item que normalmente posso citar sem amparo técnico é baterias. Digamos que você tem uma central de alarme ou portão eletrônico e que tenha armazenamento elétrico por intermédio de um no-break ou enfim, qualquer situação. A companhia seguradora irá indenizar tudo que for relativo a componentes eletroeletrônicos, mas não a bateria, porque ela é um item, querendo ou não, de degradação, de fácil degradação, de substituição periódica, enfim, algumas atestam conforme suas condições gerais da apólice. Mas itens que condicionam o armazenamento de energia, normalmente não têm um amparo técnico de cobertura. Essa situação, por exemplo, não se aplica a geradores de energia, é uma situação adversa. Perfeito? Então, pessoal, vamos resumir. Queda de raio, para ser caracterizada, deve cair propriamente nas limitações do terreno segurado ou no próprio imóvel. Não vale, para essa caracterização, uma queda de raio no poste de energia na frente de casa ou em árvore em terrenos vizinhos. Foge a essa caracterização e essa regra. Nesse caso, se enquadra o dano elétrico, que também é caracterizado por oscilações e interrupções, oscilações de energia. As assistências técnicas têm por hábito registrar descarga atmosférica ou descarga elétrica sobre tensão elétrica. De qualquer forma, atende-se, independente do laudo, às premissas de que deve ser uma descarga atmosférica dentro das limitações do terreno segurado e fora dano elétrico por qualquer uma das situações que nós abordamos até o momento. Mas, bom, eu tenho uma situação em um condomínio, seja ele vertical, popular, como a gente verifica, ou um condomínio horizontal, condomínio fechado de residências. Se o seguro é para o condomínio, a queda de raio ou dano elétrico dará abrangência apenas para os itens do condomínio, itens que são utilizados em área comum. Interfone, central de alarme de incêndio, elevadores, enfim. Mas vamos dizer que durante a ocorrência desse evento, ainda que no mesma data e hora, algum condômino ou apartamento teve prejuízo com a TV, a geladeira. Aonde nós vamos enquadrar isso? No seguro residencial. Unidades autônomas devem ser distintas e ter uma apólice própria para a ocorrência desse evento. Eu não posso botar o televisor de um condômino no mesmo seguro do condomínio. Se há de fato um televisor queimado, digamos, na área de festas, o salão da área de festas do condomínio, esse sim vai ter amparo dentro das condições contratuais do condomínio. Mas se esse televisor estava, por exemplo, e é, no caso, de propriedade do condômino, dentro do apartamento, queimou geladeira, queimou um videogame, deve ser acionado o seguro próprio do apartamento ou da residência. Não se mistura uma coisa com a outra. É importante citar e ficar atento. Beleza? No ramo empresarial, as funcionalidades são as mesmas.
apenas distintas porque existem um maior volume de equipamentos eletroeletrônicos como computadores, máquinas, impressoras, centrais telefônicas, mas os critérios são os mesmos adotados nas condições gerais por quase todas as apólices comercializadas. Volto a citar, é importante verificar o que você contratou na sua apólice e naquilo que você tem previsto nas condições contratuais do seguro, que é o manual do segurado. E é importantíssimo ainda citarmos que nenhum reparo ou ainda descarte de peças, componentes ou itens seja realizado sem a anuência da companhia seguradora. Isso fere os procedimentos em caso de sinistro que é previsto em todo o manual do segurado, as condições gerais da pólice, sobre a penalidade de ser caracterizado o seu evento com reparos à revelia e eventual negativo. Ninguém quer ter esse tipo de surpresa. Então, o melhor procedimento a ser adotado, a partir do momento que você constata que teve um prejuízo, é acionar a companhia seguradora, independente de valores e franquia. Aciona a seguradora, ela irá despender no profissional, que pode ser próprio ou terceirizado, para realizar as constatações necessárias, tanto do local de risco, em situações que vão enquadrar o seu sinistro em queda de raio ou dano elétrico, como a extensão de prejuízos nos seus equipamentos eletroeletrônicos. Ele irá verificar, eventualmente, o equipamento até mesmo desmontado em uma visita à assistência técnica, se necessário. Irá testá-lo conectando a tomada para verificar a viabilidade de funcionamento do equipamento e irá coletar informações com relação à marca, modelo, data de fabricação, enfim, as informações que a companhia seguradora necessita para poder trabalhar a indenização do seu processo. Mas nunca, jamais realize o descarte ou reparo sem que a seguradora tenha ciência. Basicamente, pessoal, o regulador de sinistro que irá lhe visitar para atender a ocorrência, independente que seja próprio da companhia ou um prestador de serviço terceirizado, fará as constatações necessárias para o enquadramento do sinistro, na queda de raio ou no dano elétrico. Por isso é importante preservar os itens quando da ocorrência, ainda que você realize reparos emergenciais, para que ele possa constatar os equipamentos de fato danificados ou os componentes, peças e itens que foram substituídos em determinado equipamento eletrônico. Por exemplo, no condomínio, é muito comum um inversor de potência queimar. As companhias que prestam um serviço para elevadores façam a remoção desse equipamento, eventual substituição, se for necessário em caráter emergencial, mas o bem sinistrado preservado para as constatações devidas, de marca, modelo, extensão de dano, visual ou não, enfim, data de fabricação. Isso é indispensável. É bom ficar atento a esse tipo de situação para que você não tenha aí um imprevisto ou uma negativa da sua indenização. Vamos então entender um pouquinho sobre a queda de raio na hora da indenização. Você apresentou os laudos técnicos, apresentou os orçamentos de reparo ou de substituição em caso de habilidade desse reparo, então chegou a hora de ser calculada a sua indenização. Tenha ciência que a seguradora pode ainda aplicar depreciação aos seus itens. A depreciação é aplicada com base na idade e data de fabricação, a menos que você tenha uma nota fiscal que aponte a data de aquisição desses itens. A depreciação não é unânime em todas as companhias seguradoras para a queda de raio, mas em quase todas para a condição de danos elétricos. Então é importante você verificar a sua condição contratual de apólice, o manual de seguro, para entender quais são os percentuais e os métodos trabalhados, os quais irão ser aplicadas a depreciação que compreende no momento do cálculo da sua indenização. Pessoal, e apesar de que a depreciação não é um item previsto em quase todas as condições gerais da apólice, saiba que você pode, através de consulta do seu corretor, procurar quais são as companhias seguradoras que não trabalham com essa condição na sua apólice de seguro, ou que oferecem, de repente, a aquisição desse produto sem a cláusula de depreciação. Você, evidentemente, pagará um prêmio adicional por isso. Algumas companhias nomenclaturam como cláusula de valor de novo, ou cláusula de não depreciação, enfim, é uma forma de não obter mais um prejuízo quando da ocorrência de um sinistro. Imagine que você tem um televisor que foi fabricado há cerca de 2-3 anos. A vida útil do seu equipamento será aferida através da data de fabricação. Perante isso, será aplicada uma depreciação com um percentual
pré-definido ou um método pré-definido através das condições gerais de apólice. Feita essa depreciação, ainda será deduzida a franquia, resultando então no valor líquido que você irá receber na indenização do seguro. Então é importante verificar quais são as companhias hoje que trabalham sem esse agravante, vamos dizer assim, nas suas apólices, para que você não seja surpreendido na ocorrência de um sinistro. É muito comum o segurado contratar o seguro e não verificar essa informação. E quando na ocorrência da indenização, se sentir lesado. Mas não é assim que funciona. Nenhuma companhia aplica qualquer situação que seja fora daquilo que é previsto no seu contrato de seguro. Portanto, é importante que você fique atento com as informações. Se tiver dúvidas, consulte o corretor ou faça a leitura das condições gerais da apólice, que normalmente, nos tempos de hoje, são disponibilizados em portais do segurado. Acesse o site da sua companhia seguradora e procure pela informação. Bom, então a seguradora indenizou o meu prejuízo. Mas o que eu faço com os itens que sobraram? O que está estragado? Pessoal, nunca jamais jogue fora um lixo comum. Existe um descarte ecológico e direcionado para equipamentos eletroeletrônicos, ou que utilizem necessidade de qualquer natureza. Inclusive, alguns deles são tóxicos. Portanto, é importante fazer o descarte e o encaminhamento adequado, seja ela por conta própria ou por intermédio das assistências técnicas. Mas recomendo que se peça autorização por escrito, ou por uma via formal, um e-mail, de que a companhia seguradora abrirá mão daquele equipamento. Pois a partir do momento que a companhia resolve indenizar o sinistro, aquele equipamento ainda que danificado passa a ser de propriedade dela. Portanto, ela pode fazer a coleta do que é chamado salvado, ou autorizar ou realizar o descarte por conta própria. O normal é que o segurado venha a descartar ele no final do processo. Mas é importante que tenha preservado, pois não necessariamente que um equipamento inviabilizado de reparo por falta de peça de reposição está totalmente descartado. Vamos dar um exemplo hoje nos televisores LCD. Normalmente televisores LCD tem 3, 4 placas. Fonte, placa principal, tela, enfim. Um equipamento como esse onde a tela LCD não funciona mais, mas que esteja com os outros componentes todos funcionando, ainda que a tela de reposição não exista no mercado, se preservado numa assistência técnica, eventualmente pode aparecer um outro televisor de mesma marca, modelo, e pode ser reaproveitado as peças dali. Então, portanto, se caracteriza isso como salvado. Eu vou fazer um vídeo mais na frente, especialmente sobre depreciação e sobre salvados. Mas por hora é importante que você deva preservar e pedir formalmente autorização para descarte ou a informação de coleta do equipamento por parte da companhia seguradora. Saiba ainda que, mesmo que você tenha ou não tenha o seguro, os danos elétricos que você sofre em sua residência por ocasiões de oscilações ou interrupções de energia podem ser reclamados de ressarcimento na sua concessionária elétrica local. Existe todo um trâmite a ser seguido, um protocolo, documentos a serem apresentados, um trâmite bastante burocrático, em alguns casos até mesmo assistido por advogados. Mas você pode sim reclamar o ressarcimento desses prejuízos. Vamos dizer que você tem lá um prejuízo no seu condomínio, onde houveram 50 mil reais em prejuízo no seu elevador. A companhia seguradora, além de aplicar a depreciação na franquia, acaba lhe resultando numa indenização de 25, 30 mil reais. Veja, você teve 50 mil em prejuízo e recebeu 30. Está ainda no débito com 20 mil reais. Você pode pedir a diferença desse valor diretamente à concessionária, desde que seja de uma situação oriunda de responsabilidade da concessionária elétrica. Não vale mencionar, por exemplo, eventos e intempéries climáticas adversos, eventos de natureza, pois sobre esses não há como se ter responsabilidade, são fatalidades ao acaso. Esse foi mais um vídeo então do nosso canal Universo Seguros. Aprendemos hoje as definições e caracterizações sobre a queda de raio e os danos elétricos. Eu espero que você esteja gostando. Se possível, deixe aquele joinha, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima. Tchau, tchau.